Fala pessoal, bora para nossa aula de matemática focada na banca e BGP. E nessa aula nós vamos trabalhar com o assunto de MMC, MDC e divisibilidade, que é um assunto bastante cobrado em concursos públicos. Se você não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, sou perito criminal da Polícia Civil do Estado de São Paulo e professor de raciocínio lógico e matemática para concursos e estou aqui para te ajudar na sua preparação. Então bora para o nosso vídeo. Só lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo eu vou deixar os slides dessa aula, quem quiser fazer o download. Vou deixar também um link do curso que eu vou gravar em breve, focado na banca e BGP, o resumão e mapas mentais para você fazer o download e a playlist com todas as aulas focadas na banca e BGP. Beleza? Então vamos colocar a mão na massa e vamos resolver a nossa primeira questão da banca e BGP. 3 pedaços de tecido deverão ser cortados do mesmo tamanho e ter o maior tamanho possível. O primeiro tecido possui 150 metros, o segundo 98 metros e o terceiro 90 metros. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tamanho em que esses tecidos deverão ser cortados. Então ela quer saber o tamanho que esses tecidos têm que ser cortados. Vamos lá, galera. Essa questão aqui envolve o conceito de MDC. O que é o MDC? É o máximo divisor comum. Então nós temos 3 medidas, né? Um tecido de 150 metros, um outro de 98 e o outro de 90 metros. E para resolver essa questão nós precisamos encontrar qual que é o máximo divisor comum desses 3 valores, do 150, do 98 e do 90, tá bom? Então toda vez que você tiver alguma coisa para ser dividida em mesmo tamanho e com o maior tamanho possível, você já fica ligado na ideia de máximo divisor comum, o MDC. Então vamos lá, como que a gente calcula o MDC entre 150, o 98 e o 90 metros? Como que nós fazemos? Tem 2 formas principais para a gente calcular, tá? Eu quero que você aprenda a forma que você vai ganhar tempo, que você consegue resolver mais fácil, que é essa forma aqui que eu vou te mostrar, tá? Nós vamos fatorar esses 3 números simultaneamente por fatores primos. Então a gente tenta começar a fatoração pelo 2, depois a gente vai para o 3, para o 5 e por aí vai. Todos os fatores primos, né? Todos os números primos. Então o primeiro número primo que eu vou tentar é pelo 2. O 150, ele é divisível por 2? É, né? Então tá ok. O 98 também e o 90 também. Então eu vou conseguir fatorar esses 3 números simultaneamente pelo 2. Então a gente divide todos eles por 2. 150 dividido por 2 vai dar 75. 98 dividido por 2 vai dar 49. E o 90 dividido por 2 dá 45. Beleza? Agora a gente para por aqui, né, pessoal? Porque eu não consigo mais fatorar simultaneamente esses 3 valores por um mesmo número. Se nós tentarmos por 2 a gente não vai conseguir, que esses 3 números são ímpares. Por 3 eu não vou conseguir dividir o 49. Por 4 também não. Por 5 também não. Ou seja, eu não vou conseguir mais dividir simultaneamente esses 3 valores por um mesmo número. Então, nós encontramos que esse cara aqui, o número 2, é o máximo divisor comum entre o 150, o 98 e o 90. Então vamos escrever isso. O MDC entre o 150, o 98 e o 90 é o número 2. Beleza? Então com isso a gente já poderia marcar o nosso gabarito, né, pessoal? Aqui, gabarito letra B, 2 metros, tá? A nossa questão está resolvida, mas vamos aproveitar mais informações dessa questão. Se a nossa banca pedisse, por exemplo, pessoal, para a gente calcular a quantidade desses pedaços que serão cortados de tecido. Olha só, o tecido de 150 metros dividido por 2, ele vai dar 75 pedaços de 2 metros cada, né? Já o tecido de 98 metros dividido por 2 vai dar 49 pedaços de 2 metros cada pedaço. E o tecido de 90 metros vai dar para a gente 45 pedaços de 2 metros cada. Então, para calcular o total de pedaços, era só somar 75 mais 49 mais 45, né? O que dá 169 pedaços de 2 metros cada.
Beleza, primeira questão resolvida, vamos avançar, vamos para a próxima questão, questão de número 2. E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem tiver interesse em conhecer o meu curso, que eu vou gravar em breve, o link vai estar aí na descrição. Show de bola? Vamos lá, galera. Questão de número 2, Banco BGP. Para incentivar Janaína a estudar matemática, o pai dela falou que vai dar uma mesada no valor do mínimo múltiplo comum entre os números 120 e 160, mas somente se ela acertar o resultado. Assinale a alternativa que apresenta o valor que Janaína irá receber. Ou seja, pessoal, questãozinha que a gente precisa calcular simplesmente qual que é o mínimo múltiplo comum entre os 120 e os 160, tá? Então vamos lá. Vamos colocar a mão na massa e fazer esse cálculo. Como que nós calculamos o mínimo múltiplo comum, ou também conhecido como MMC? Nós também fatoramos em fatores primos. Só que diferente do MDC, aqui a gente não precisa fatorar simultaneamente todos os números, tá? Vamos fazer aqui que vai ficar mais claro para você ver. Então vamos lá. Primeiro fator primo, eu vou tentar dividir por 2, né? Tanto o 120 quanto o 160 são divisíveis por 2, porque são números pares, né? 120 por 2 vai dar 60, e 160 dividido por 2 dá 80. Eu consigo ainda dividir por 2? Consigo, né? Tanto 60 quanto 80 é divisível por 2. Aqui dá 30, aqui dá 40, ainda dá para dividir por 2, aqui vai dar 15 e aqui dá 20. Ainda dá por 2, né? Porque o 20 é divisível por 2, o 15 não é. Então a gente só repete o 15, mas o 20 eu divido. Então vou repetir o 15, porque eu não consigo dividir por 2. O 20 dividido por 2 dá 10. Ainda dá para dividir por 2. 15 eu vou repetir. 10 por 2 dá 5. Agora eu já não consigo mais dividir por 2, né? Porque o 15 e o 5 são números ímpares. Eu vou tentar dividir por 3. O 15 eu consigo dividir por 3, né? Vai dar 5. Mas o 5 eu não consigo dividir por 3, então eu vou repetir. Agora eu já não consigo mais dividir por 3, vou dividir agora por 5. 5 e 5 dividido por 5 vai dar 1, né? Aqui dá 1 e aqui dá 1. Beleza. Fatoramos, agora a gente consegue encontrar qual que é o MMC entre 120 e 160. É só fazer 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 3 dá 96 e 96 vezes 5 vai dar 480. Então, o MMC entre 120 e 160 é igual a 480. Então, o nosso gabarito vai ser a letra D, né? R$480. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Rômulo está ensinando a filha sobre os números primos e a menina perguntou ao pai qual seria a soma entre os números primos compreendidos de 1 a 15. Então vamos lá. A soma entre os números primos compreendidos entre 1 a 15. Assinale a alternativa que responde corretamente ao questionamento da filha de Rômulo, ou seja, qual que é a soma dos números primos compreendidos entre 1 e 15. Então vamos lá, pessoal, vamos colocar o intervalo aqui, ó. Nós temos os números de 1 a 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu pergunto a vocês, desses números, quais são primos, pessoal? Para responder essa pergunta, nós precisamos saber o que é um número primo, né? Um número primo é um número que só é divisível por ele mesmo e por 1, tá? Então repare que o número 1 não é um número primo, porque o número 1 só é divisível por ele mesmo. A definição de número primo são os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Então nós temos aqui, ó, o 2 é um número primo, porque ele é divisível por 1 e por 2, né? Ou seja, por 1 e por ele mesmo. O número 3, o número 5, o número 7, o número 11 e o número 13.
Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 números primos. Mas a questão ela quer saber o quê? A soma desses números primos. Então vamos fazer a soma. Vamos lá. A soma do 2 com o 3, com o 5, o 7, o 11 e o 13. Então, somando 2 mais 3 mais 5 mais 7 mais 11 mais 13, vai dar 41. E aí nós temos duas alternativas possíveis, né? A B fala assim, ó, 41, que também é um número primo, e a C fala 41, que não é um número primo. E aí eu pergunto para vocês, 41 é um número primo ou não é um número primo? Galera, para responder essa pergunta, a gente precisa saber se eu consigo dividir o 41 por algum outro número que não seja o próprio 41 e o 1. E eu não consigo encontrar nenhum número que eu consiga dividir o 41. Ou seja, o 41 só é divisível por 1 e por ele mesmo, portanto, trata-se de um número primo, então o nosso gabarito é a letra B. Show de bola? Então a gente já trabalhou com MDC, MMC, número primo, e agora na próxima questão vamos trabalhar com MMC novamente, tá? Vamos lá, questão de número 4. Dois colegas se encontraram em uma caminhada e marcaram de sair depois que terminassem para conversarem. O primeiro gastou 9 minutos para completar um percurso. O segundo gastou 15 minutos. Se os dois marcaram de encontrar no mesmo ponto em que se viram a primeira vez, assinale a alternativa que apresenta em quantos minutos após o início os dois irão se encontrar. Importante, sabe-se que os dois não pararam até se encontrarem novamente. Então vamos lá, nós temos aqui duas pessoas que estão realizando um determinado percurso e que eles completam esse percurso de tanto em tanto tempo, né? O primeiro de 9 em 9 minutos, a cada 9 minutos ele completa um percurso, e o segundo de 15 em 15 minutos. E a questão quer saber em quantos minutos após o início os dois vão se encontrar. Galera, toda vez que nós tivermos essa ideia de alguma coisa que está se repetindo de tanto em tanto tempo e que a questão pede quando vai ter a coincidência, ou seja, quando vão passar pelo mesmo ponto, pelo mesmo trecho, pelo início, enfim, nós estamos diante de uma questão envolvendo o assunto, o conceito de mínimo múltiplo comum, o MMC. Então, basicamente, essa questão nós precisamos calcular qual que é o mínimo múltiplo comum entre o número 9 e o número 15. Esse MMC vai falar para a gente de quanto em quanto tempo essas duas pessoas vão passar pelo início do percurso, simultaneamente, tá? Então vamos lá, vamos calcular o MMC entre 9 e o 15. Vamos relembrar como que nós fazemos. O cálculo do MMC, eu vou fatorar em fatores primos. Eu vou tentar pelo 2. Só que o 9 eu não consigo dividir por 2, o 15 eu também não consigo. Então o 2 não vai rolar, não dá certo. O próximo fator primo é o 3, né? O 3 já dá certo, porque eu consigo dividir o 9 por 3, que vai dar 3, e o 15 por 3 dá 5. Ainda dá para dividir por 3? Dá, né? O 3 eu consigo dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 eu já não consigo, eu só vou repetir ele. Beleza? Agora eu já não consigo mais por 3. Então eu vou dividir por 5. O 1 eu vou repetir, e o 5 dividido por 5 dá 1. Beleza? Então o MMC entre 9 e 5 vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 3, que é 9. 9 vezes 5, 45. Então MMC entre 9 e 15 é igual a 45. Portanto, o nosso gabarito letra A, 45 minutos. Essas duas pessoas, a cada 45 minutos, elas vão passar simultaneamente pelo mesmo ponto, o ponto de início. Show de bola? Galera, resolvemos 4 questões da nossa banca IBGP. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem já está inscrito, deixa o comentário, compartilha esse conteúdo. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso, o link vai estar aí na descrição. Show de bola? E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto, fique com Deus. Até a próxima aula.